Graça e paz, Igreja do Avivamento, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom dia para você que está agora aí reunido na sua casa, nessa manhã de domingo, né? Quero louvar ao Senhor por mais esse dia, por mais essa manhã que o Senhor vem nos dar, né? Mais esse dia de vida, você está vivo, né? Você já glorificou a Deus por isso? Glória a Deus, né? Pela sua vida, pela vida da sua família. Então que nessa manhã nós possamos exaltar ao Senhor e glorificar o seu nome por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, amém? Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia e eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração nessa manhã de domingo, nesse culto, nessa celebração da família, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, bendizer o teu nome, que tu és grande, tu és maravilhoso, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos vivendo mais um dia na tua presença, de estarmos firmes, ó Deus, seguindo para o teu propósito, para aquilo que tu tens preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor alcance, Senhor, as famílias, as casas, Senhor, através do Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito Santo toque, Senhor, em cada vida, promovendo uma mudança, uma transformação e trazendo a Deus a resposta favorável, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estamos felizes, né, por nesse mês estar comemorando 2 anos, né, 2 anos de Ministério Frutificar aí no território da Vila Barreiro. O Ministério Frutificar, né, é um ministério já estabelecido na cidade, mas a Vila Barreiro é recém-nascida, né? Recém-nascida não, 2 anos já está começando a andar, a falar, né? Começando a ter a sua própria personalidade até. Então, glorificamos a Deus, né? Pelo Ministério Frutificar aí na Vila Barreiro, né? Que esse povo abençoado, né? Que está lá trabalhando para Jesus, e eu tenho certeza que nesse próximo ano Deus vai trazer uma grande colheita naquele lugar. Muitas famílias vão ouvir falar de Jesus, né, através da sua vida, você que está aí ouvindo. Realmente, Jesus quer te usar, né? Eu tenho certeza que Deus vai transformar aquele bairro, aquela vizinhança, aquelas famílias que ali estão, pelo poder do teu nome, né? Então, mas nós precisamos pregar a palavra, né? Então estamos lá para isso, para pregar a palavra, né? Promover o reino de Deus naquele lugar, em nome de Jesus, tá? Que Deus abençoe sua vida tremendamente, que você possa estar aí ligado, né? Antenado aí à voz do Espírito, com seus ouvidos atentos, né? Com seu coração aberto para receber tudo aquilo que Deus tem para entregar para você nessa manhã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz aí, em nome de Jesus, e vamos adorar o Senhor. Graça e paz, povo de Deus, queremos aqui mandar um beijo, Ministério Frutificar Guarulhos, mandar um beijo para o Ministério Frutificar Vila Barreiros, que está fazendo aniversário, 2 aninhos. Quero deixar uma palavra para vocês, Salmo 127, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos e fruto do vento seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim é os filhos da nossa mocidade. Amém? E feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Não será envergonhado quando pelejar contra os inimigos à porta. Amém? Então, Vila Barreiros, pastor Nandão, pastora Danda, né? Queremos deixar essa palavra para vocês. O Senhor tem edificado essa casa linda, essa casa de oração, que é a igreja, nesse território abençoado, e eu tenho certeza que Deus tem multiplicado, tem colocado essa herança que fala no verso 3, herança do Senhor são os filhos espirituais que o Senhor tem entregado na vida de vocês, né? Ele tem sido um fruto que tem alegrado o coração de vocês, e que Deus venha multiplicar vocês grandemente nesse tempo. Então, feliz aniversário, Deus abençoe a vida de vocês, amém? Um beijo. Pastor Nando, pastora Danda, Shalom, é com grande alegria que nós estamos aqui para desejar um feliz aniversário aí para essa igreja abençoada, né? Está começando aí com 2 aninhos, mas o Senhor vai dar muitos anos aí de vitória, de conquista nesse território, amém? A palavra que eu quero deixar para vocês está no livro de Isaías 60,
que diz assim: levanta-te e resplandece, porque é chegada a tua luz. Amém? Vocês são luzeiros aí nesse território para levar a palavra do Senhor, para conquistar vidas para o reino de Deus. E assim a gente parabeniza vocês. Deus abençoe. Shalom. Fique na paz. Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz aniversário. Amamos vocês. Deus abençoe. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Somos teus ministros, não negue o seu fogo. Somos seus ministros, queremos queimar, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar,
Glória a Deus. Meus queridos, eu quero nessa manhã compartilhar com você uma palavra aqui que está no livro de Samuel. Nós estamos no mês da oportunidade, né? Então eu quero compartilhar essa história aqui, na história de Davi. É a história de Davi aqui naquele período que Deus estava preparando ali, né, a vida dele. Mas antes de eu falar dessa palavra, antes da gente ler, feche seus olhos aí, você que chegou agora talvez, né? Vamos preparar nosso coração para receber a palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor, pela presença do teu Espírito Santo nesse lugar. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, em nome de Jesus, através da tua palavra. Senhor, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir a tua voz, Senhor, e queremos agora, Senhor, nos ligar a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor irá promover na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia aí em 1 Samuel, né, no capítulo 24. 1 Samuel 24, a partir do verso 1. Nós vamos ler aqui um pouquinho, tá? Mas é bom você acompanhar aí comigo essa leitura, para você aprender. Talvez você não conhecia essa história, mas hoje você vai conhecer. E o tema dessa história é Davi poupa a vida de Saul. Vamos lá, a partir do versículo 1. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens. Perto dos rochedos dos bodes selvagens, ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. E havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas tuas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. Com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se o rosto em terra e disse: Por que, ó rei, o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou de rebelar-me? Não te fiz mal algum, embora esteja à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tem feitos contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm as coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Contra quem saiu o rei de Israel? A quem está perseguindo? A um cão morto? A uma pulga? O Senhor seja o juiz e nos julgue. Considere ele minha causa e a sustente. Que ele me julgue, livrando-me de suas mãos. Tendo Davi falado essas palavras, Saul perguntou: É você, meu filho, Davi? E chorou em alta voz. Você é mais justo do que eu, disse a Davi. Você me tratou bem, mas eu o tratei mal. Você acabou de mostrar o bem que me tem feito. O Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou.
Quando um homem encontra um inimigo e o deixa ir, quando que um homem encontra um inimigo e deixa ele ir sem lhe fazer mal? O Senhor o recompense com o bem pelo modo como me tratou hoje. Agora tenho certeza de que você será rei e de que o rei de Israel será firmado, o reino de Israel será firmado em suas mãos. Portanto, jure-me pelo Senhor que não eliminará meus descendentes, nem fará meu nome desaparecer da família de meu pai. Então Davi fez seu juramento a Saul, e este voltou para casa. Mas Davi e seus soldados foram para a fortaleza. Amém, queridos? É uma história um pouquinho longa, mas é uma história interessante. Davi, né, se você lembrar de Davi ele era aquele rapaz, aquele adolescente, né, que quando Samuel pediu para, Deus pediu para Samuel ir até a casa de Jessé, né, porque lá ia ungir um novo rei, porque ele se arrependeu, né, de ter colocado Saul como rei. Porque Saul, ele quis fazer da forma dele lá, acabou não obedecendo, né, a voz de Deus, fez a sua maneira e Deus falou, não dá, eu vou trocar agora, eu vou levantar outro rei no lugar de Saul. E disse que Samuel foi até a casa de Jessé, né, ali para ver quem seria o próximo rei. E Deus, naquele momento, né, apontou aquele garoto, Davi, que nem estava lá na hora, né? Estava lá apacentando as ovelhas, chegou todo sujo, com cheiro de ovelha para se assentar à mesa. E quando ele chegou, Deus falou, é esse jovem aí, né? Samuel até ficou, mas esse menino, né? Esse menino. Mas, queridos, ali Davi recebeu uma chamada de Deus. Ou seja, Deus fez uma promessa ali, estabeleceu uma promessa sobre a vida de Davi, chamou ele para um propósito, né? Então, começou ali a história de Davi. Então, entenda algo, né? Davi começou um novo. O propósito de Deus começou ali, naquele momento. Mas não foi naquele momento que Davi viveu aquele propósito, né? Então, nós vamos observar isso aqui. Muitas coisas aconteceram, inclusive essa história aqui. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que todos temos um propósito em Deus. Ninguém veio a esse mundo por acaso. Você não é um acaso. Você não é um acidente, né? Você é a oportunidade de Deus fazer algo novo aqui na Terra. Você é a oportunidade que Deus dá às pessoas de conhecerem o nome de Jesus através da sua vida. Então Deus tem um propósito com a sua história. Ah, mas olha, ninguém olha para mim, eu sou um coitadinho, né? Olha, Davi estava esquecido, nem foi chamado, né? Se você lembrar da história lá, ele nem foi chamado para sentar à mesa, né? Quando o profeta foi lá na casa dele. Mas Deus tinha um propósito com Davi. Então ele, né, foi ali, Deus estabeleceu um propósito, uma chamada para Davi. Então eu quero dizer para você, querido, que nesta manhã Deus está te chamando para viver o propósito dele, né? Ah, eu não sei qual é, mas se coloque diante de Deus, né? Se assente à mesa para ver o que Deus tem para você. Então Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida. Ele tem uma promessa para cumprir na sua vida. Por isso, Ele vai te preparar. Talvez Ele já está te preparando, né? Eu recebi uma palavra, Deus me falou, amém. Eu creio que Deus te entregou uma promessa. Mas olha, você tem que entender que a promessa, ela tem um caminho aí a seguir. Então saiba, todos nós temos um propósito. Você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Se tiver alguém do seu lado aí, fala, você, né, tem um propósito. Você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Então saiba que todos nós temos um propósito. E Davi não era diferente. Deus tinha um propósito com a vida dele. E Deus começou a trabalhar na vida de Davi. Então, e Deus começou ali a colocar Davi em situações que ele mesmo não entendia, né? Até mesmo a situação que ele enfrentou o gigante. Diz que Jessé mandou Davi levar alimento para os seus irmãos. Olha só, vou levar alimento, o que pode acontecer?
Mas diz que chegou lá, estavam em guerra o exército de Israel, e Davi viu um exército acuado, né, com medo de um gigante, de um filisteu que estava afrontando ali. E Davi ficou indignado com aquilo. Falou, que isso? Quem que é esse incircunciso aí que está afrontando o exército do Deus vivo? E ali começou Deus a trabalhar na vida de Davi. Ali Davi começou a se projetar para o processo, para viver aquela promessa. Então entenda algo. Em todo propósito de Deus, ou toda promessa que Deus tem para você, existe um processo. Existe um processo. Você tem que passar por esse processo. Não tem como pular fase. Não tem como você chegar e falar, um exemplo aí, você sonha em ter uma profissão, em ser um profissional. Você tem esse sonho, eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, eu quero ser um engenheiro, eu não sei qual é o seu sonho, mas olha, não tem como pular fase. Você vai ter que passar por uma faculdade. Mas para chegar na faculdade, você vai precisar passar pelos ensinos fundamentais, ensino médio, você vai ter que ter essa qualificação para adentrar numa faculdade, então não tem como pular fase. Não adianta que ninguém vai te dar um diploma de médico sem você nunca ter sentado num banco de uma faculdade, ter passado pelas correrias dos estudos de trabalho, né? Você tem que pagar esse preço, você tem que passar por esse processo até chegar ao final. Quando você chegar no final, mais do que justo você receber, né, a coroa ali, o mérito, o prêmio, que é o diploma daquela profissão. As promessas de Deus não são diferentes. Os propósitos que Deus tem na nossa vida não são diferentes. Deus, ele vai preparar a gente através desse processo, desse caminho. Ele vai apresentar oportunidades para que nós, cada vez mais, vamos nos aproximando de viver essa promessa. Mas nós precisamos entender as oportunidades que Deus tem. Nós precisamos saber enxergar que cada situação na nossa história é uma oportunidade de viver a promessa. Davi viu naquela situação com o gigante, entre outras, oportunidades que ele teve. Davi teve uma oportunidade também, ele não ia ser rei, então ele tinha que viver no palácio, ele tinha que aprender como que é viver no palácio do rei. E Davi teve a oportunidade de tocar para espantar lá os espíritos que atormentavam Saul. Olha só, não podia ser qualquer outro, mas a oportunidade apareceu para Davi. Mas fazia parte do processo, ele tinha que estar lá, ele tinha que passar por aquilo. E se ele não aproveitasse aquela oportunidade, talvez ele atrasaria o processo de Deus para cumprir o propósito, para viver aquela promessa. Então saiba, todo propósito de Deus, toda promessa passa pelo processo. Toda promessa passa pela prova do tempo, pelo processo de Deus de amadurecimento, para que você possa viver essa promessa, para que você possa viver esse propósito. Então saiba que Davi, ele começou a viver ali várias situações, e ele começou a entender que toda a situação que ele passava era uma oportunidade de Deus trabalhar na vida dele e ele crescer cada vez mais, e isso tornando aquilo que Deus já tinha ungido lá atrás para ser rei. Então ele foi se tornando rei ao longo desse processo, Muitas coisas mudaram, ele só não cresceu, ele era um adolescente, ele foi crescendo, Diz que ele sentou no trono com 30 anos, mas ele era um adolescente. Então passou todo esse tempo, ele vivendo várias oportunidades de cada vez mais amadurecer, crescer no entendimento, crescer na vivência com Deus, as experiências que Deus deu para ele, para que ele exercesse com qualidade, e cumprisse esse propósito de Deus de ser rei em Israel. Entenda algo, querido. Diz aqui nessa história que Davi estava fugindo. Vamos entender um pouquinho. Por que Davi estava fugindo? Porque Saul ficou doido, Saul, ele ficou atormentado, ele já não estava mais alinhado com Deus, por isso que Deus levantou Davi, ungiu Davi, para ser o próximo rei. E diz ali que Saul ficou enciumado de Davi, porque Davi foi aprendendo a viver no palácio, ele entrou, começou a
a ser um dos soldados do exército de Israel, e Davi começou a batalhar e ter vitórias. Ele tinha estratégia, ele sabia comandar uma tropa, né? Então, e Saul não gostou. Saul ficou com inveja, né? A inveja entrou na vida de Saul e Saul começou a perseguir Davi, porque queria matar Davi. Queria porque sabia que Davi seria o próximo rei. Ele já se ligou, ele já entendeu qual era o propósito de Deus, mas ele não aceitava aquilo. E Saul virou um instrumento ali para trabalhar na vida de Davi. Davi foi perseguido por Saul. Saul saía atrás dele pelo deserto, pelos lugares, e Davi fugia. Mas nessa fuga de Davi, Davi teve várias experiências, várias oportunidades que fez ele se tornar um grande homem, né? Um homem de caráter, um homem, né, guerreiro, um homem de batalhador, um homem de princípios principalmente. Então entenda algo, querido, você, né, pode até fugir da perseguição, mas você não vai conseguir fugir do propósito. Davi, ele fugia da perseguição de Saul, fugia, ia para lá, se escondia ali, ia para outro canto, se escondia. Ele fugia. Se você pegar aqui um livro de 1 Samuel e você começar a ler um pouco aqui, você vai ver como esse rapaz, Davi, fugiu. Mas em todo momento, enquanto ele fugia de Saul, das perseguições, daquele que perseguia ele, para que não cumprisse o propósito, ele não conseguia fugir do propósito. Porque em tudo que acontecia, Deus estava nessa situação. Era algo preparado para Deus, para ele viver o propósito de Deus, viver a promessa de Deus. Então você pode fugir da perseguição. Você está sendo perseguido aí, onde você trabalha, onde você mora, na sua família, né? Talvez você está sendo perseguido. Amém. Olha, saiba que eu sei que você foge, você evita, mas não adianta, né? E do propósito você não vai fugir. Se você quer ter uma vida com Deus, se você realmente quer viver com Deus, né? Saiba que Deus vai te colocar diante de situações para cumprir o propósito dele na sua história. Embora pode ser uma perseguição, você vai fugir dela, mas essa perseguição vai te levar em encontro ao propósito de Deus. Você foge da perseguição, mas você vai de encontro à promessa. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele fugia, mas ele ia de encontro àquilo que Deus tinha para ele. Ele ia de encontro a se tornar rei de Israel. Cada vez mais, em cada fuga, em cada batalha, em cada situação difícil que ele passava, ele avançava para viver o propósito de Deus. Então saiba, querido, você pode até fugir das perseguições, né? Mas você não vai conseguir fugir daquilo que Deus tem para você, porque Deus vai cumprir todas as coisas na sua vida. Se você está aí, né, firmado com Deus, aproveitando essa oportunidade, saiba que Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. Mas olha, fique firme, né? Porque Deus está contigo e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Saiba que tudo que você está passando aí, tudo, essa dificuldade, é verdade. É uma perseguição? É. Davi também passou. Né? Olha aqui, Davi estava escondido, mas Deus o levou para o propósito que ele tinha. Deus o colocou no lugar onde Deus sonhou com isso. Então Deus sonha com você, meu querido. Deus sonha em realizar os projetos na sua vida. Então, fique tranquilo, né? Tenha calma, respira, bota sua confiança no Senhor, porque com certeza as promessas de Deus vão ser estabelecidas na sua história. E o quarto ponto aqui, a quarta lição. Alcançamos a oportunidade de viver a promessa quando não negociamos princípios. Opa! Que princípios são esses? Que princípios são esses? Os princípios da palavra. A palavra de Deus aqui nos ensina vários princípios. Princípio de honra, princípio de fidelidade, princípio de amor. Temos vários princípios. Então aqui nesse momento, Davi, nessa história que nós acabamos de ler, Davi aplicou um princípio. Porque olha só, apareceu ali uma oportunidade, sim ou não? Porque se Davi matasse Saul, ele não era o próximo rei?
Lógico que era o próximo rei. Mas será que era dessa forma que ele tinha que chegar ao trono? Será que isso fazia parte? Mas Deus apresentou essa oportunidade para Davi, para provar o coração de Davi, para provar o caráter de Davi. Agora, ele só ia viver, né, a oportunidade de ser rei se ele cumprisse princípios. Tanto que ele falou que ele cortou lá somente a capa. Mas ele podia ter cortado a capa e mandado os soldados matar Saul, né, que ele já tinha um exército ali com ele. Mas ele, na hora que ele cortou aquela capa, ele sentiu um pesar no coração, porque ele sabia que não era dessa forma. Que não era dessa forma que ele ia chegar até o trono, que ele ia se ser estabelecido como rei. Mas era de outra forma, era cumprindo princípios. E ele cumpriu um princípio. Ele falou assim: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Um princípio de honra. Ele sabia que Saul ainda era rei. Saul era rei de Israel, mesmo errado, mesmo, né, pecando, fazendo as coisas erradas, não importa, ele era o rei de Israel. Então Davi falou: não vou tocar nesse homem, jamais, senão eu vou estar quebrando um princípio diante de Deus, e isso não vai me levar a viver o propósito de Deus. E com certeza não ia. Mas sabe que nós achamos que não importa a maneira que nós agimos, o que importa é passar pela oportunidade. Ah, não, mas puxa, ninguém tá vendo. Porque tem muitas pessoas, querido, você que está aí, entenda algo, que tem muitas pessoas fazem de qualquer forma, fazem qualquer coisa para alcançar ou viver um propósito. Faz a sua maneira, não faz da maneira de Deus. Faz a sua maneira, acha que aquela é a oportunidade de fazer daquela forma, mas não é. Muitas vezes Deus permite até que apareçam situações para nos testar, para ver aonde está o nosso coração. Qual é o princípio que nós estamos carregando? Se é o princípio da palavra ou são os nossos próprios conceitos, nossos próprios princípios, que não importa o que faço, importa é aonde eu quero chegar. Tem pessoas que fazem qualquer coisa. Tem pessoas que roubam, tem pessoas que mentem, quebram princípios para alcançar um propósito. Mas não é assim que Deus trabalha. E Deus muitas vezes te coloca em situações que você fala: puxa, mas por que Deus abriu essa porta para mim fazer dessa maneira? Não, Ele abriu não é para você fazer, Ele só te mostrou para te provar. Para provar, para mostrar para você aonde está o seu coração. E Davi naquele momento entendeu que não era daquela forma. E Davi depois se mostrou, se apresentando a Saul, a oportunidade que ele teve de tirar a vida de Saul, e não tirou, e Saul reconheceu que aquele jovem foi levantado por Deus para ser o próximo rei. Naquela hora Saul entendeu, falou: você é melhor do que eu. O seu coração segue os princípios. O seu coração é voltado para aquilo que Deus ensina. Então você já se tornou melhor do que eu, porque eu negociei em princípios lá atrás. E você não. Você teve a chance de negociar, mas não negociou. Então, Saul naquele momento reconhece, né, o chamado de Deus na vida de Davi, e ainda pede que Davi tenha misericórdia com a sua descendência, que tome conta da sua descendência. E Davi cumpre, né? Davi cumpre, porque Davi ele se mostrou um homem de honra, e depois ele cumpre essa palavra lá com Mefibosete, né? Que é descendente de Saul. Se você continuar lendo, você vai ver que Davi ele cumpre essa palavra. Ele pergunta: ainda há um descendente de Saul? Ele vai lá, acha Mefibosete, ele coloca, né, aquele descendente de Saul para viver no palácio, cumprindo essa palavra, né, cumprindo esse princípio. Então entenda que nós só vamos alcançar a oportunidade de viver o propósito de Deus, a promessa de Deus, se nós não negociarmos princípios. E tem muitos princípios que nesse tempo a gente negocia: o princípio de ler a palavra, o princípio de orar, de buscar a Deus, o princípio de se consagrar, de você andar, né, de forma
que agrade o Senhor. Então, que nesse momento você avalie a sua vida, que entenda que nem tudo aquilo que é apresentado para você, você tem que fazer. Que não é da sua forma, mas é da forma de Deus. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de olhar para a sua história e ver aonde você falhou, porque Ele quer retomar a chamada dele na sua história, na sua vida. Então a oportunidade de Deus está vindo agora para você. Talvez não como essa como Davi teve, mas de uma forma diferente, de uma forma que você aplique os princípios do Senhor, né? O princípio de pedir perdão, de reconhecer o erro, de falar: Senhor, eu errei, eu quero retomar o meu caminho, o caminho contigo. Me ajuda, Senhor. Então que nessa manhã você entenda que a oportunidade de cumprir princípio, né, nos leva a viver uma promessa. Então hoje Deus está nos dando a oportunidade de cumprir os princípios da sua palavra, o princípio, né, daquilo que Ele ensina para nós, o princípio do reino. Então o Senhor está te dando essa oportunidade de você se voltar a Ele para cumprir os princípios e viver o propósito que Ele tem na sua vida. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe tremendamente, que você possa meditar nessa palavra, que você leia de novo essa história e você vê, não só isso, mas se você tiver a oportunidade, leia a história de Davi e vê como Deus trabalhou na vida desse homem. Aí você vai falar: puxa, será que está pesada a minha vida? Não sei, mas você pode avaliar, mas tudo Deus tem um propósito. Todas as oportunidades que Deus nos apresenta é para nos levar a viver o propósito dele. Mas eu preciso estar alinhado com os princípios da palavra de Deus, em nome de Jesus. Pai eterno, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor, que o Senhor venha, Senhor, consolidar em nós a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, estar com os ouvidos atentos à tua voz, ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor está nos direcionando a fazer, assim como Davi ouviu a tua voz, falando: não é dessa forma. E que nós possamos entender, ó Deus, que estamos passando por esse processo para viver, ó Deus, a tua oportunidade de viver essa promessa, de estabelecer o teu propósito em nossas vidas. Mas é necessário passar pelo teu processo, vivendo, ó Deus, uma vida de princípios, uma vida, Senhor, alinhada com a tua vontade. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, as vidas que estão, Senhor, ouvindo essa palavra. Que a tua palavra alcance os corações, ó Pai, que eles possam, nessa manhã, aproveitar a oportunidade de retomar a caminhada. Senhor, de viver essa aliança contigo, de viver, ó Deus, o caminho da promessa, Senhor. Porque eu tenho certeza que aquele que prometeu é fiel. Então, Senhor, nos ensine a ser fiel a Ti. Em nome de Jesus, é o desejo que temos, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe tremendamente. Você tem uma semana abençoada, não só a semana, mas esse domingo seja abençoado na sua história e toda a sua semana seja regada de bênçãos. E fique de olho nas oportunidades. E vai ter momentos que você vai ter que agir com o princípio que Deus colocou aí no seu coração. Nem sempre é da forma que as pessoas falam: faz, ninguém está vendo. Deus está vendo. Né? Viu lá os soldados falaram para Davi: mata ele, aproveita. Olha, a oportunidade não é para isso. A oportunidade é para você se tornar uma pessoa de princípio. Então, viva os princípios da palavra de Deus, né? Se alinhe àquilo que Deus tem para você. Que Deus abençoe você tremendamente, né? Fique ligado aí nos canais aí do Ministério Frutificar, né? Todos aí pela Facebook, Instagram, YouTube. Tem palavra de Deus para você aí em todos os momentos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, querido. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus te acompanhem em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Grande beijo. Shalom, shalom.
sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus.
corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra cá.